Poucos textos do teatro judaico atravessaram o tempo com tanta força quanto Dibuk, de Shan Ansky. Escrita no início do século XX, a obra nasceu a partir de viagens etnográficas por comunidades judaicas do leste europeu, registrando histórias, crenças, músicas e tradições populares que estavam desaparecendo. O resultado foi uma peça que mistura amor, espiritualidade, misticismo judaico, a cabala e a memória coletiva. Agora, o clássico ganha uma nova adaptação brasileira no palco do Teatro Sérgio Cardoso, Dibuk, o musical, que transforma essa narrativa em uma experiência contemporânea, unindo teatro, música, dança e referências da cultura Yiddish, junto com mágica, muita música, circo e dança. A montagem atualiza temas que seguem vivos: pertencimento, tradição, destino e os vínculos invisíveis que conectam as pessoas através das gerações. Revisitar Dibuk nos tempos atuais também é revisitar a força da cultura judaica como memória viva. Confira mais informações nas redes sociais e garanta o seu ingresso para assistir essa curta temporada de Dibuk, o musical. O programa Shalom Brasil começa agora. Lag BaOmer na Hebraica de São Paulo. Especial Shalom Brasil sobre Yerushalayim e as músicas israelenses. O lançamento do livro Pitzi, no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! A Hebraica celebrou Lag BaOmer com uma noite de tradição, dança e convivência entre as famílias. A programação reuniu diferentes gerações em torno de símbolos marcantes da cultura judaica, como a fogueira, que traz a luz de Lag BaOmer e reforçou o sentido comunitário da data. Acompanhe todos os detalhes na nossa reportagem. A Hebraica São Paulo celebrou Lag BaOmer com uma noite marcada por tradição, alegria e encontro comunitário. Na Praça Jerusalém, famílias se reuniram para participar de uma programação voltada para música, apresentações de dança e comidas israelenses. A presença do público ajudou a transformar a data em uma celebração viva, em que o sentido da comunidade apareceu de forma natural. O evento reforçou como o calendário judaico também se expressa em experiências compartilhadas, capazes de aproximar pessoas por meio da memória, da identidade e da celebração coletiva. Eu nunca dei a importância verdadeira que essa festa tem. E este ano mesmo eu me aprofundei, eu entendi que é um aniversário de morte de uma pessoa super importante, que o Baal Shem Tov,
Eu vejo isso agora de uma maneira completamente diferente, a fogueira como algo que é para cima, é um dia super importante, um dia de muita energia, um dia de ter pensamentos positivos, um dia de pensar no outro. E tá aqui na Hebraica e ver tanta gente, essa energia mostra isso, né? Uma festa com alegria, onde a gente só mostra que o fogo traz a chama da esperança, a chama do aquecimento, e que a gente possa sempre dançar em volta desse fogo e mostrar como a gente está em liberdade no momento. Entre os destaques da noite, a apresentação de dança trouxe movimento e participação à comemoração, enquanto a fogueira concentrou um dos símbolos mais marcantes de Lag BaOmer. Ao redor desses elementos, a celebração ganhou força, identidade e união. A gente sente, né, o calor da fogueira, lembra tudo, né? Luz, união, as pessoas dançando, com tudo que a gente tem vivido, né? Vivendo nesses últimos anos. A gente poder ver essa continuidade através de dança é uma alegria. Acho que traz vida. Esse é calor humano, literalmente. O evento também abriu espaço para um aspecto essencial de Lag BaOmer, o significado pessoal que a celebração assume para cada participante. Em meio à dança, à fogueira e ao encontro entre as famílias, a comemoração reafirmou a força de tradições que seguem presentes no cotidiano judaico. A noite mostrou que celebrar Lag BaOmer é manter acesa uma herança cultural que continua fazendo sentido no presente e mostra que, apesar dos grandes desafios da atualidade, ainda podemos dançar e celebrar as nossas tradições. Lag BaOmer é o único dia entre a contagem do Omer que a gente tem que comemorar, né? Então é um costume a gente lembrar dos 24 mil alunos do Rabi Akiva que morreram, mas tem a tradição desse dia ser comemorativo, ser festivo. E como toda festa judaica, como toda comemoração e celebração judaica, a dança faz parte. Então, para mim, é muito importante estar aqui comemorando, dançando e celebrando. Acho que é um momento de confraternização, de estar em volta da fogueira, de encontrar as pessoas, de comer gostoso, de beber gostoso, de dançar muito. Estar no clube para poder festejar, eu acho que é o máximo. Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, iniciou oficialmente uma nova responsabilidade internacional ao passar a integrar a Comissão de Combate ao Antissemitismo do World Jewish Congress, uma das mais importantes frentes de representação política da comunidade judaica internacional, e a atuar como co-presidente do SECA, Special Envoys and Coordinators Combating Antisemitism. It's an honor to address you all for the first time as World Jewish Congress Commissioner for Combating Antisemitism and the co-chair of the SICA Forum. It's an even greater honor because we are gathered here in Geneva at a moment when the World Jewish Congress celebrates 90 years of history, a reminder that our collective voice and the political presence of the Jewish people have never been luxuries, but instruments of survival, dignity, and commitment. Throughout my life in Jewish community leadership, medicine, and public service, I have learned that institutions matter because they protect people and give communities the strength and tools to respond in moments of crisis. We have come together here to speak about anti-Semitism, but we must recognize that we are no longer facing only isolated episodes of hatred. Contemporary anti-Semitism has become systemic, digital, transnational, and once again, politically instrumentalized. In Brazil, we have experienced this reality in very concrete terms. CONIB has worked to monitor, document, and confront anti-Semitism
with institutional seriousness. The reality in my own country shows that Jewish communities have no alternative but to preserve, relying on networks of volunteers and activists, and on direct engagement with civil society when access to decision-making spaces becomes difficult. We must continue to assert our place as citizens to our countries. That's why it's not enough to acknowledge that hatred exists. We must measure it, understand it, identify patterns, engage with authorities, activate legal instruments, and respond. We are asking for what every democratic society must guarantee: security, dignity, historical truth, and right to live openly as Jewish citizens in our countries. As World Jewish Congress Commissioner, I take this responsibility with humility and with a strong sense of duty. Olá, eu sou o professor Samuel Felber com as notícias de Israel desta semana. E na quinta-feira foi celebrado o Dia da Reunificação de Jerusalém, a data que lembra a reunificação da cidade e a reconquista por Israel da Cidade Velha em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, após uma ausência de 2000 anos. O dia também traz uma polêmica, porque jovens nacionalistas religiosos fazem uma passeata que atravessa o bairro árabe da Cidade Velha, muitas vezes com provocações que levam a confrontos. E o ministro Ben-Gvir, acompanhado de um companheiro da Knesset, que prega a destruição da mesquita na esplanada das mesquitas para a reconstrução do templo, o ministro e seu colega fizeram uma manifestação com bandeiras israelenses no topo da esplanada, algo que provoca muito mais os jordanianos, que controlam o local, do que os palestinos. Nas frentes da guerra, nenhuma grande novidade. Israel e o Líbano continuam negociando, vai haver uma terceira rodada de negociações e ambos estão engajados em diminuir a capacidade de atuação do Hezbollah. Continuam ataques de drones comandados por fibra óptica contra as tropas israelenses, algo muito difícil de conter pelo fato de os drones não poderem ser interceptados de forma eletrônica. Algumas novidades foram introduzidas, como aquelas redes de proteção, mas não é suficiente para os soldados que estão se mobilizando, deslocando de um lado para outro. Na frente sul, em Gaza, os israelenses continuam eliminando ativistas do Hamas, mas a ideia de transferir uma parte da população civil para a área controlada pelos israelenses, por enquanto, não pode ser implementada, porque o Hamas impede os palestinos de cruzarem a linha amarela. E no ambiente eleitoral, mais uma novidade. Continuam as tensões entre o governo e os ultra-ortodoxos em relação à lei que os ortodoxos já esperavam que tivesse sido aprovada, de isenção da convocação para o serviço militar. A boa notícia é que, aparentemente, foi criado um batalhão com 200 religiosos ultra-ortodoxos que atuarão no controle de drones e equipamentos antidrones. Será um batalhão exclusivo para a participação desses elementos ultra-ortodoxos, portanto, as regras da Kashrut podem ser mantidas de forma mais efetiva e provavelmente não haverá soldados do sexo feminino envolvidos com esse batalhão. Talvez seja um primeiro passo
para algum tipo de participação dos ultra-ortodoxos no serviço militar, o que, de alguma forma, aliviaria a pressão sobre as outras unidades. É isso por hoje. Até a próxima semana. A seguir, o lançamento do livro Pizzi. A incomum história de um homem comum. Ele nasceu em 1923, na cidade de Kalwaria Zebrzydowiska, um lugar pequeno, no interior da Polônia, um mundo simples, onde a vida ainda parecia segura. Um dia, sem aviso, mandaram que fizessem as malas. E assim partiram, amontoados em trens, sem saber para onde iam. Vieram os campos, um após o outro. Trabalhos forçados, fome, violência, sobreviveu a vários campos de concentração, inclusive Auschwitz, onde deixou de ser um nome e passou a ser um número. Como se todo o sofrimento já não bastasse, quando a guerra terminou, outra começou. Lutou na Guerra de Independência de Israel. Sobreviveu mais uma vez. O Brasil o acolheu de braços abertos. Vieram anos difíceis, uma nova língua, uma nova cultura, uma nova vida. Nada foi fácil, mas o Brasil foi a decisão correta. Aqui ele pôde recomeçar. Casou-se, teve 3 filhos e 6 lindos netos. O Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto no Bom Retiro recebeu o lançamento do livro Pizzi. O que uma boneca de pano pode contar sobre a Shoah? Confira já. No Memorial do Holocausto, o lançamento do livro Pizzi, A Testemunha de Pano, marcou a chegada do novo romance de Salus Locke, que parte de uma imagem simbólica e delicada, a de uma boneca que atravessa o tempo como testemunha sensível da perda, da violência e da reconstrução. E é justamente nesse encontro entre literatura, história e testemunho que a obra encontra sua força. A proposta do livro é provocar reflexão. Esse é o trabalho que eu tenho feito ao longo de mais de uma década estudando o Holocausto. É trazer a partir de exemplos reais, peças, elementos, informações que fazem com que a gente olhe para o que aconteceu no passado a fim de entender a verdade real, olhar para o presente e tentar projetar o futuro com mais humanidade, mais respeito, mais empatia. Essa é a proposta principal de Pizzi, A Testemunha de Pano. É a partir da história do que aconteceu com a Hannah, a gente conseguir olhar para aquilo e tentar entender por quê. E o que eu posso fazer diante desse cenário, num mundo onde, de fato, o antissemitismo cresce e outras perseguições a minorias também estão em voga. Então, a partir da história, atuar no presente, tentando construir um futuro melhor. O livro é inspirado nas memórias e nos silêncios deixados pela Segunda Guerra Mundial. Para construir a obra, Salus Locke percorreu cerca de 30 espaços de preservação do Holocausto em 14 países e ouviu relatos de dezenas de sobreviventes. O livro busca traduzir em linguagem literária aquilo que muitas vezes escapa aos registros formais. Que apesar de toda a nossa luta, todas as dificuldades que a gente passa, nós podemos lutar, ser bem-sucedidos na vida e continuar carregando a bandeira do judaísmo. Hannah Charlier, sobrevivente do Holocausto, teve a infância marcada pela perseguição nazista por perdas, deslocamentos e reconstrução. Anos depois, já no Brasil, transformou a própria trajetória e compartilhou seu testemunho. Nesse contexto, o lançamento de Pizzi se aproxima da experiência real de quem viveu a perseguição e reforça a importância de manter essas histórias acessíveis às novas gerações. Essa troca é de suma importância, principalmente para os jovens, para que eles conheçam a história. Uma história, quando não se conhece a história, está se fadado a repeti-la. Então, eles precisam conhecer a história, essa história tem que ser transmitida para que eles sejam os nossos multiplicadores, que eles conheçam a história, principalmente no momento atual,
com avançado antissemitismo. Ao sediar o lançamento, o memorial reforça seu papel como espaço de preservação da memória. O lançamento de Pizzi não foi apenas a apresentação de um novo romance, mas a reafirmação de que lembrar continua sendo uma forma de resistência. Rabino responde. Chegou com uma pergunta: por que a idade do bar e bat mitzvah não são iguais? Realmente o bar mitzvah ocorre com 13 anos, enquanto que o bat mitzvah de uma menina é com 12 anos. Quer dizer, a maioridade no judaísmo não é igual para todos. Para meninos é com 13, para meninas com 12. E tem um motivo para isto. Os nossos sábios nos dizem que as meninas são maturas mais rapidamente, mais maduras, mais desenvolvidas. O Talmud entra até em detalhes. O homem pode ter muita sabedoria, mas a mulher tem mais entendimento, o que se chama bina em hebraico. O homem tem chokhmah, mas a mulher tem mais bina. E para ser uma pessoa madura, com maioridade, entender as coisas, tem que ter entendimento. Então as mulheres são, na verdade, com entendimento maior e mais precoce, de acordo com o judaísmo. Por isso que elas, a partir de 12 anos, são responsáveis por seus atos. O menino vai ser a partir de 13 que ele é responsável, não mais seus pais. Ele mesmo tem a obrigação de fazer as mitzvot. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach e, é claro, Hanukkah. Peça para qualquer pessoa citar alguns feriados judaicos e essas são provavelmente as respostas mais comuns que você terá. Mas e quanto a Shavuot? Já ouviu falar desse? Nem todo mundo conhece, mas não se engane. Embora não seja tão famoso, facilmente entra na lista dos top 5 feriados bíblicos. Vamos começar onde tudo que é judaico começa, na Torá. E contareis para vós o desde o dia seguinte, que significa o primeiro dia de Pesach, 7 semanas. E é isso. Isso é tudo que a Torá nos diz sobre por que celebramos Shavuot. Sério? Ok. Acho que eu estava esperando algo um pouco mais, sei lá, grandioso. Shavuot é um Yom Tov, no qual, mais ou menos, como o Shabat, paramos o trabalho. Costuma-se ir à sinagoga, fazer refeições festivas, mas dessa vez não vemos milagres, nem profecias, nem a derrota de tiranos perversos. Então, o que exatamente estamos comemorando? O que tudo isso tem a ver com essa passagem de 7 semanas? Shavuot acontece 7 semanas após Pesach, e sabemos que Pesach é a saída do Egito, certo? Então, tudo o que precisamos saber é o que aconteceu com o povo judeu 7 semanas depois que eles deixaram o Egito. Simplesmente o maior, mais importante e mais significativo momento que já aconteceu na história judaica. A entrega da Torá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos. A voz de Deus ressoando da montanha. As nuvens de glória. Clarões de relâmpagos. Clarões de trovões, as explosões do shofar jogando as pessoas para trás vários quilômetros, fazendo com que todos desmaiassem no local. Foi nesse evento único em que recebemos diretamente de Deus um código de conduta. Foi a partir deste evento único que pudemos realmente ser considerados um povo. Também foi a ocasião de maior união entre Am Israel. Agora sim, isso é razão para um feriado judaico. Um Hag que tem vários nomes. O próprio nome Shavuot significa semanas. A raiz da palavra também nos lembra Shevuot, juramentos, pois com a entrega da Torá, trocamos juramentos com Hashem e fizemos o pacto de Naaseh Venishma. As 7 semanas foram de contagem do Homer, que marca uma reparação espiritual. Deus outorgou a um povo um guia. Então, cada judeu precisou se preparar interiormente, melhorar a sua conduta, seu comportamento e principalmente as suas ideias e sentimentos para estar pronto a receber a Torá. Outro nome para esta data é Atzeret, que significa parar o trabalho.
e conseguir completar o ciclo de Pesach a Shavuot. Esse Hag é o mais simples. Não temos símbolos típicos, não temos shofar, sukkah, matzot ou Hanukkah. Nesta data, nos concentramos no foco central da vida judaica, a Torá. Também conhecido como Hag HaKatzir, a festa da colheita, pois nessa festa se colhia os últimos grãos a ficar prontos para serem cortados. E Hag HaBikurim, porque a partir desta data, na época do Beit HaMikdash, as pessoas levavam como oferenda os primeiros frutos das 7 espécies de Israel. ירד מעבר למור, את אף על פי כל שאפילו Kindes, was man trifft sich zusammen, in derselben Zeit, in demselben Tag oder derselben Zeit, בכל שנה ושנה, jeder Jahr, בסמיכות, גורנון, zu die Tag, von Kabbalas HaTeile, von Chag HaShavuos, Kabbalas HaTeile, B'Simcha B'Pnimius. Agora que você sabe a origem e os nomes de Shavuot, confira alguns costumes. Você sabia que devemos fazer uma refeição festiva com derivados de leite? Todas as datas festivas judaicas, inclusive no Shabat, é sempre um costume comer carne. Mas em Shavuot, o nosso costume é fazer pelo menos uma refeição de leite. Há várias razões para isso. Uma delas é que a palavra halav, leite em hebraico, tem o mesmo valor numérico de 40, correspondendo aos 40 dias que Moshe ficou no Monte Sinai. Além disso, a Torá é comparada ao leite. Assim como o leite é o primeiro alimento de cada criança, e até mesmo dos animais a nascer, a Torá é o alimento principal de cada judeu. Outro motivo é que a Torá tem muitas restrições sobre como podemos nos alimentar com carne e era impossível cumprir corretamente assim que a receberam. Então, como provavelmente nossos ancestrais comemoraram com refeições de leite, até hoje costumamos comer laticínios, cheesecake, leite, queijos, qualquer comida de leite para nos lembrarmos desse episódio. Na primeira noite de Shavuot, costuma-se passar a noite em claro estudando a Torá. A razão para isso é que na noite anterior à entrega da Torá, nossos ancestrais queriam estar bem descansados e todos tiveram uma boa noite de sono. O problema foi que dormiram tão bem que quando chegou o momento de receber a Torá, estavam atrasados. Para corrigir o erro deles, ficamos acordados a noite toda e estudamos a Torá. Não queremos correr o risco de deixar Deus nos esperando. Mas cometer um erro assim, diante de algo tão importante como o recebimento da Torá, será que o sono tem algum outro significado? Quando vamos dormir, nossas almas ascendem ao céu e chegam mais perto que a maioria de nós pode chegar de uma experiência fora do corpo. Tanto que quando acordamos, recitamos Modeani, agradecendo a Hashem por devolver nossas almas para nós pela manhã. Uma experiência fora do corpo. Essa é a melhor maneira de se preparar para o encontro com o Todo-Poderoso. Você estaria certo, porém a Torá não é apenas sobre o Todo-Poderoso, é sobre você. O evento no Sinai era sobre encontrar Deus aqui, profundamente enraizado no planeta Terra, em nossos termos terrenos, e é por isso que dormir era a maneira errada de se preparar. Precisamos estar o mais despertos, alertas e presentes possível para que possamos transportar a presença de Deus para a nossa realidade física comum. E é isso que estamos celebrando em Shavuot. Neste dia, Deus veio para estar conosco na Terra. Daquele dia em diante,
ele pode ser encontrado em nossas atividades comuns, na gentileza, na oração, no estudo da Torá e até mesmo na comida. Desde que seja kasher, você diga uma brahá antes e depois de comer e use sua energia para servir a Deus e tornar este mundo um lugar melhor. Então, todos os anos na manhã de Shavuot, vamos à sinagoga e ouvimos os 10 mandamentos, permitindo que suas lições sejam gravadas em nossos corações, para que a Torá faça parte de nossa vida cotidiana ao longo do ano. Hag Sameach. A seguir, especial Shalom Brasil sobre Yom Yerushalayim. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Existe uma cidade que nunca deixou de ser cantada, nem na guerra, nem na dor, nem na celebração. Uma cidade que atravessa séculos, não só em livros, mas em melodias. E se a história de Jerusalém não estivesse apenas nos acontecimentos, mas nas músicas que nasceram exatamente nestes momentos. Canções que não só conectam gerações, mas também conectam o povo à sua terra. Narram o passado, mas ajudam a moldar a identidade, memória e pertencimento. Afinal, o que as músicas revelam sobre Jerusalém e sobre quem canta para ela? Confira todos os detalhes no especial Shalom Brasil de hoje, de Yom Yerushalayim e as músicas de Jerusalém. Existe uma cidade que nunca deixou de ser cantada, nem na guerra, nem na dor e nem na celebração. Uma cidade que atravessa séculos, não só em livros, mas em melodias. E se a história de Jerusalém não estivesse apenas nos acontecimentos, mas nas músicas que nasceram exatamente nesses momentos? Canções que não só narram o passado, mas ajudam a moldar identidade, memória e pertencimento. Afinal, o que essas músicas revelam sobre Jerusalém e sobre quem canta para ela? Jerusalém não é apenas um lugar, é uma experiência que atravessa o tempo e a música sempre esteve presente em cada fase dessa trajetória. Em diferentes épocas, artistas transformaram momentos históricos em canções que ajudaram a construir memória e identidade. Um dos mais marcantes surge em 1967, com Naomi Shemer e sua canção Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalém de Ouro.
A música nasce em um momento de tensão, quando Jerusalém ainda estava dividida e os judeus não tinham acesso ao Muro das Lamentações, um cenário descrito como profundamente doloroso. A canção traduz esse sentimento em versos como: Jerusalém de ouro, de bronze e de luz, eu sou um violino para todas as suas canções. Poucas semanas depois, durante a Guerra dos 6 Dias, soldados israelenses cantavam essa mesma música ao chegar à Cidade Velha. O que era uma canção de saudade se transforma, naquele instante, um símbolo de reunificação e identidade coletiva. Nenhum artista representa essa conexão com mais intensidade do que Yoram Gaon. Nascido em Jerusalém, ele dedicou grande parte da sua carreira a cantar sobre a cidade onde cresceu. Em Ani Yerushalayim, Eu Sou de Jerusalém, Gaon percorre os bairros de sua infância, como Beit HaKerem e Emin Moshe, resgatando a herança sefaradita da sua família e memória de uma Jerusalém de antes do Estado de Israel. A canção deu nome a um documentário musical de 1971 e consolidou Gaon como uma espécie de guardião sonoro da cidade. Outro exemplo dessa devoção está em Me'al Pisgat Har Hatzofim, no topo do Monte Scopus, baseada em um poema dos anos 1920. Durante os 19 anos em que Jerusalém esteve dividida, o Monte Scopus era um enclave israelense isolado. Cantar aquela música era uma forma de manter viva a esperança de um dia ver a cidade reunificada. Gaon não cantava sobre Jerusalém como quem descreve um lugar. Ele cantava como quem se recusa a esquecer. Essa dualidade revela algo fundamental. Jerusalém não é uma narrativa única, e a música reflete exatamente isso. Ao mesmo tempo, artistas como Yaakov Shwekey mantêm viva uma conexão espiritual contínua. Em Im Shkachech Yerushalayim, Se Eu Me Esquecer de Ti, Jerusalém, baseado no Salmo 137, o compromisso é direto e solene. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita esqueça sua habilidade. Essa música é frequentemente cantada em celebrações como casamentos, reforçando a ideia de que nem mesmo a alegria pode apagar a memória de Jerusalém. Já em contextos contemporâneos, artistas como Matziahu levam essa conexão para novos públicos. Em apresentações da música Jerusalém, Out of Darkness Come Light, Jerusalém, da escuridão nasce a luz, multidões cantam juntas versos como Jerusalém, if I forget you. Jerusalem, if I forget you. And you're not gonna come from it. Jerusalem, if I forget you. Transformando a experiência musical em um ato coletivo de identidade. Seja na guerra, na fé ou na celebração, a música acompanha cada momento, como uma trilha sonora viva da história de Jerusalém. Se a música acompanha a história de Jerusalém, também existem espaços e instituições que mantêm essa tradição viva, transformando o som em memória coletiva. Um exemplo claro é o Hebrew Music Museum, criado com a proposta de reconstruir essa conexão histórica.
O conceito parte da ideia de que a música hebraica foi dispersa pelo mundo durante a diáspora, mas manteve uma essência comum entre diferentes culturas judaicas. Ali, instrumentos de regiões como Marrocos, Iraque, Europa e Iêmen são reunidos em um único espaço, mostrando que, apesar das diferenças sonoras, existe uma identidade compartilhada. Mais do que exposição, o objetivo é criar uma experiência, permitir que cada visitante construa sua própria trilha sonora enquanto percorre essa história. Essa mesma lógica de continuidade aparece na trajetória da Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Desde sua origem, ainda na década de 30, a música já fazia parte da vida pública da cidade, inclusive nas primeiras transmissões de rádio, onde os primeiros sons musicais marcaram o início das transmissões. Ao longo das décadas, a orquestra não apenas acompanhou momentos históricos, mas ajudou a construir o cenário cultural de Jerusalém, promovendo obras, conectando artistas e levando essa identidade para o mundo. Yom Yerushalayim, o Dia de Jerusalém, marca exatamente esse ponto de virada na história. A data celebra a reunificação da cidade em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, e foi posteriormente oficializada como feriado nacional em Israel. Mais do que uma comemoração histórica, o dia carrega um significado simbólico profundo. Ele se soma a outras datas fundamentais do calendário judaico moderno, reforçando a memória coletiva e a identidade do povo judeu. E não é por acaso, a música ocupa um papel central nessas celebrações. Um dos temas associados ao Yom Yerushalayim ecoa um verso bíblico: "És uma cidade unificada e coesa para unir." Essa conexão ultrapassa fronteiras. Em apresentações internacionais, como no Brasil, a Orquestra Sinfônica de Jerusalém incluiu Yerushalayim Shel Zahav em seu repertório, reforçando laços culturais entre comunidades. E essa presença também aparece na música popular brasileira. Em 2011, o cantor Roberto Carlos apresentou Jerusalém de Ouro durante um show realizado na própria cidade de Jerusalém, levando a canção e todo o seu significado histórico e emocional para um público ainda mais amplo. No fim, o que todas essas expressões mostram é que Jerusalém não vive apenas na geografia, mas na memória coletiva, constantemente reativada pela música. Seja em um campo de batalha, em um casamento, em um concerto ou em um museu, Jerusalém continua sendo cantada. A história de Jerusalém pode ser contada por datas, guerras e acontecimentos, mas talvez a forma mais poderosa de entendê-la seja ouvindo. Porque enquanto cidades mudam, fronteiras se alteram e gerações passam, a música permanece. E Jerusalém continua sendo lembrada, cantada e sentida. Ficamos por aqui com mais um especial Shalom Brasil. O Shalom Brasil se importa com a informação, com a verdade e se importa com você. Vamos juntos! Até a próxima e Shalom Brasil!
Pois é, meu amigo, minha amiga, é mais um programa Shalom Brasil que chegou ao fim. Mas você já sabe que é nas redes sociais que continua conectado com a gente e confere coisas exclusivas. Por exemplo, você viu no nosso Instagram um Reels falando sobre antissemitismo no Brasil. É lá que você confere novidades toda semana, mas também o nosso encontro está marcado aqui, seja pelo YouTube, pela TV Aberta São Paulo, enfim, não faltam oportunidades de estarmos juntos e conectados. Te vejo aqui na próxima semana. Um grande abraço e Shalom Brasil! אוויר הרים צלול כיין וריח אורנים יישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע מהלילות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לכל שירייך אני כינור בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים כי שמך צורב את השפתיים כנשיקת זרף אם אשכחך ירושלים אשר כולה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו